Agora que você está vendo aqui de manhã, você pode comprar alho, daí você vai consumir. Bom dia, começando em 1 minuto, só vou abrir aqui a folhinha. Masechet Shabbat. Mishnah. Não tem manteiga, não? Nada, desde que o senhor o José cuidava daquilo. Faz um mês cuidava. Ok. Está convidado a assumir de novo aí. Estamos na Mishnah Perek Aleph, Mishnah Yud. Perek Aleph, Mishnah Yud. Não sei se tem folhinhas aí. Vocês podem abrir no celular, quem quiser. Vamos lá, pessoal. Só para recapitular o que nós vimos nas Mishnayot anteriores, a Mishnah trouxe uma discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel sobre algumas coisas que começam a ser feitas na sexta-feira e continuam sendo feitas no Shabat, que Beit Hillel permitiram isso e Beit Shammai proibiram isso, por alguns motivos, certo? O motivo principal da maioria das Mishnayot é que Beit Shammai eles sustentam que os keilim da pessoa, os utensílios da pessoa, também tem que descansar no Shabat, e automaticamente eu não posso deixar que a minha panela, o meu utensílio, certo, trabalhe no Shabat. A minha armadilha que eu vou fazer para caçar animais, trabalhe no Shabat. Beit Shammai proíbe isso, e Beit Hillel fala, olha, não existe esse conceito de Shvitat Keilim. Se a pessoa terminou o processo dele na véspera do Shabat, se ele fez tudo o que ele tinha que fazer na véspera do Shabat, e a coisa vai acontecer no Shabat sozinho, então não tem problema. Por exemplo, eu coloquei a lã dentro da panela para tingir ela com a tinta na sexta-feira, fiz isso antes do Shabat, só que durante o Shabat a panela vai fazer o processo de fabricação químico de tingir a lã. Então, como as coisas estão acontecendo sozinhas, sem a minha itarvut, eu não estou me metendo aqui no meio, e tudo que eu precisava fazer eu já terminei de fazer na sexta-feira, então falam Beit Hillel, isso aqui é permitido, e Beit Shammai proibiram isso, Halakha é como Beit Hillel Kamuvan. Na nossa Mishnah Yud, nós vamos ver que tem um caso que Beit Hillel concordam com Beit Shammai. Tem um caso que Beit Hillel também proíbe fazer na sexta-feira alguma coisa, mesmo que a pessoa a priori não precisaria fazer nada no Shabat, só que Beit Hillel vão proibir e vamos entender por quê. Fala a Mishnah Perek Aleph, Mishnah Yud. Ein tzolin basar batzal ubeitza, ela que deixa itzolo mibeod yom. Eu montei a minha churrasqueira lá na véspera do Shabat, montei lá a minha frigideira na véspera do Shabat, com o fogo embaixo, e eu quero colocar 5 minutos antes do Shabat, colocar a carne na churrasqueira, colocar o ovo dentro da panela, colocar a cebola para cozinhar. Eu estou fazendo tudo na sexta-feira. A coisa vai acontecer automaticamente sozinha durante o Shabat. Vem a Mishnah e fala, é proibido. Mesmo Beit Hillel, que permitem fazer um trabalho na sexta, e ele vai continuar da maneira automática no Shabat, nesse caso, Beit Hillel proíbe, concordam com Beit Shammai e proíbem, en tzolin basar batzal ubeitza, ela que deixa itzolo mibeod yom. Beit Hillel só vão permitir colocar na sexta-feira se eles vão ficar prontos na sexta-feira, ou seja, se a carne ficar pronta na sexta-feira, se a cebola ficar pronta na sexta-feira, o ovo ficar pronto na sexta-feira, aí eu posso colocar eles em cima do fogo. Mas se eles não vão ficar prontos na sexta-feira, não. O que significa ficar pronto na sexta-feira, em primeiro lugar? Ma'achal ben derosai. Eles têm que chegar num nível de cozido que dá para comê-los. Ma'achal ben derosai se chama isso. Tem discussão entre Urash e o Rambam, o que é Ma'achal ben derosai, se é metade do cozimento ou 1/3 do cozimento. Mas essa família aí, Ben Dorsai, eles comiam as coisas meio que cruas, quer dizer, não 100% cozidas. Só que já dá para comer. Já dá para comer. Então, de acordo com Beit Hillel, e Beit Shammai e Vadai concordam com isso, eu só posso colocar uma comida no fogo na sexta-feira se ela vai ficar pronta na sexta-feira. O que é ficar pronta? Não ficar pronta, mamash. Se ela chegar e Ma'achal ben Dorsai, que já dá para comer ela, eu posso colocar. A mesma coisa fala a Mishnah. Beit Hillel concordam. Ei notnin pat latanurim chashicha. Eu não posso colocar o pão, a massa,
dentro do forno, próximo da entrada do Shabat, velo harará al-gabei gechalim, e não o pãozinho em cima da pita, em cima das brasas, ela que deixa ikremu panea mibeod yom. Eu só posso fazer isso se o pãozinho vai ficar torradinho, ele vai ficar, como se fala ali, panea, vai ficar amarela, quer dizer, eu vou ver a parte superior do pão, eu vou ver ele ele vai ficar torrado, tipo, vai ficar, certo, escuro. Só se ele ficou escuro na sexta-feira, eu posso colocá-lo em cima dentro do forno na sexta-feira, mas se vai continuar acontecendo sozinho no Shabat, é proibido e Beit Hillel concordam com isso. Qual que é o motivo? O motivo é que Beit Hillel falam aqui tem um rashash, tem uma suspeita. Qual é a suspeita? Shema yechateba gechalim. Eu quero comer essa comida no Shabat. Estou fazendo isso para comer no Shabat. Então, às vezes, eu vou ver que a grelha não está das melhores, eu vou ver que o fogo não está dos melhores, e eu vou querer agilizar o processo de cozimento. Então, eu vou lá e vou dar uma mexida, certo? Em hebraico chama naf-naf. Eu vou lá e vou dar uma soprada nas brasas para que elas acendem melhor. E isso aqui é mamash proibido no Shabat. Eu estou maviresh, eu estou acendendo fogo no Shabat. Isso também mexer é proibido, também mexer é proibido. Então como tem um... mas eu poderia servir, tirar depois que está pronto, isso não tem problema. Mas como tem um rashash que eu vou lá e vou dar uma hitui bagechalim, vou mexer nas brasas, isso é proibido no Shabat, então Beit Hillel concorda que você não pode fazer isso. Diferente das outras coisas, você colocou a armadilha na sexta-feira, acabou, você não precisa fazer mais nada. Você deixa ela lá, Beit Hillel falam que não tem problema, mesmo que talvez o caçara vai acontecer no Shabat. Não tem problema. Você colocou a lã dentro da panela, você não precisa da lã para o Shabat. Você não vai ficar agora vendo se está atingindo, não está atingindo. Você deixa lá e sai daquela situação. Mas no Bishul, você não sai da situação. Você fica preocupado se está bom, se não está bom. Você quer ver que o fogo está acendendo. Então, por isso, o Beit Hillel concordam que eu não posso nem colocar uma comida no fogo e nem colocar o pão dentro do forno na sexta-feira, só se ele vai ficar pronto na sexta-feira. Em relação ao pão, o que significa ficar pronto? Que deixe ikremu paneha mi beod yom. Ikremu paneha mi beod yom significa que a face superior do pão fique tostada, fique escura. Não escura carvão, fica pronto. Pão você vê, a massa dele é branca, depois que ele sai do forno, ele fica mais amareladinho, mais tostado. Precisa disso, isso precisa acontecer na sexta-feira para ser permitido colocar. Terminando a Mishnah, Rabi Eliezer Omer, que deixe ikroma tarton shela. Fala Rabi Eliezer, no final da Mishnah Yud, que em relação ao pão, o que precisa ficar tostado não é a superfície do pão, e sim a parte inferior do pão que está tocando no chão do forno. Não a parte superficial, a parte da superfície, a parte de cima, e sim a parte de baixo, ela precisa ficar tostada, certo? Queimada. E tem discussão aqui nos comentaristas se Rabi Eliezer está rigorando ou facilitando. Tem gente que fala que isso demora mais, então Rabi Eliezer está rigorando, ele precisa colocar mais tempo antes. Tem gente que fala que isso aqui acontece mais rápido, então Rabi Eliezer está facilitando e não rigorando. Essa é a explicação. Rabi Eliezer ou ele vem facilitar ou ele vem rigorar, de acordo com o Chachamim, basta que a superfície fique queimada. De acordo com o Rabi Eliezer, precisa que a parte de baixo fique queimada, ou ele está rigorando ou ele está facilitando. Mishnah Yud Alef, Perek Alef, Mishnah Yud Alef, a última Mishnah do Perek Alef. Meshal shelin et ha-Pesach batanur im chasheicha, uma'achizin et ha'ur bimdurat beit hamoked. Korban Pesach, nós tínhamos que comê-lo, Korban Pesach, a gente tinha que comê-lo grelhado no fogo, certo? Um churrasquinho de Korban Pesach. Por isso que existe o costume, né, a halakha, de não comer nada grelhado no Leila Seder, para não acharem que nós estamos comendo Korban Pesach, nem frango, nem carne. Korban Pesach, ele era comido grelhado e você colocava ele roshô al-kerav al-kirbo, certo? Igual que tem aquelas máquinas do frango rodando. O Korban Pesach, ele era colocado inteirinho, o carneiro inteiro no fogo, e ele ficava grelhando lá. E a pergunta é, quando Erev Pesach cai, Erev Shabbat, aí Korban Pesach fazia na véspera de Pesach,
quando o Erev Pesach, a véspera de Pesach, cai na véspera de Shabat, e eu preciso, na véspera de Shabat, assar, né, grelhar o meu Korban Pesach, então será que eu posso colocar o Korban Pesach no fogo próximo do Shabat para deixar ele no Shabat grelhando? Então vem a nossa Mishnah e fala, Meshalshelin, eu posso descer para dentro do forno. O forno da época era um forno que ele tinha a boca dele por cima, então desciam, colocavam a comida por cima, diferente dos nossos fornos, eles são abertos pelo lado, certo? Meshalshelin et Pesach batanur im chashecha, eu posso colocar o Korban Pesach dentro da grelha, né, do forno, para assar ele, próximo do Shabat. Próximo do Shabat. Ah, mas se é o meu bife que eu vou comer na sexta-noite normal, eu não posso. Eu preciso que ele fique pronto na sexta-feira. Por que Korban Pesach eu posso? Então a resposta é porque como o Korban Pesach ele é comido em Haburá, ele é comido num grupo, muitas pessoas juntos comem, e essa Haburá são os Nizim, as pessoas que fazem o Korban Pesach são pessoas que têm agilidade, então eles vão lembrar uns aos outros, vão falar, olha pessoal, não tem problema colocar perto da Hashecha, porque a gente vai se lembrar e vamos impedir que um vai impedir o outro que mexa no fogo, certo? Esse é o motivo. Bnei Haburá Zrizinen, assim fala o Bartenura, Bnei Haburá, eles são ágeis, são rápidos, o Madkerei Haddad, eles vão lembrar uns aos outros, vão avisar uns aos outros para não mexer na grelha, para não mexer no fogo durante uma Achizina Etaur Bimdurat Beit HaMoked. A mesma coisa, tinha um lugar no Beit HaMikdash que era chamado de Beit HaMoked, que os Kohanim andavam lá, e lá os Kohanim andavam no Beit HaMikdash sem sapato, descalços. E o chão do Beit HaMoked, ele era um chão frio. E muitas vezes, principalmente no inverno, os Kohanim que estavam lá descalços ficavam com frio. Então faziam lá uma medurá, naquele Beit HaMoked, naquele lugar do Beit HaMikdash, tinha uma fogueira que servia para os Kohanim de vez em quando irem se esquentar. Eles estão com frio, o chão tá frio, eles estão descalços. Tinha lá uma fogueira que eles iam se esquentar naquela fogueira. E a pergunta é, será que eu posso começar a acender o fogo da fogueira na véspera do Shabat? E Teva, né, daqui a pouco estamos em Lag BaOmer, fazem fogueiras. A natureza da fogueira se acende um pouquinho e o fogo vai se espalhando, vai se aumentando para as outras lenhas que estão lá. Então, será que eu posso acender um pouquinho? Eu vou acender uma madeira e deixar que as coisas aconteçam sozinhas durante o Shabat. Fala Mishnah, en Baya. Eu posso, perto do Shabat, 5 minutos antes, acender uma partezinha pequena da fogueira, lá no Beit HaMoked, lá no Beit HaMikdash, e deixar que ela se acenda sozinha durante o Shabat. Ah, mas tem Hashash, que os Kohanim vão ver, o fogo não está acendendo, vão mexer aqui, mexer lá, não. Kohanim a mesma coisa, Kohanim eles são Zerizim, eles são ágeis, têm agilidade, e vão lembrar uns ao outro, não pode mexer. Se alguém, Chas v'Shalom, vai lá e mexer, um Kohen vai lembrar o outro Kohen de não ir mexer, e por isso eu posso acender uma pequena parte 5 minutos antes do Shabat e deixar que as coisas acontecem sozinhas no Shabat. O Vagvulin que deixa ter Rosaur Beruban. Mas se eu quero fazer uma fogueira na minha casa, a última linha da Mishnah, o Vagvulin que deixa ter Rosaur Beruban, se eu quero fazer uma fogueira na minha casa, acender a minha lareira, fazer uma fogueira no meu pátio, nada a ver com Beit HaMikdash na sexta-feira, então eu preciso acender a fogueira que o fogo pegue na maioria dela. Na sexta-feira, o fogo tem que preencher a maioria das madeiras. Mas se eu encher só a minoria das madeiras, encher uma madeirinha, 2 madeirinhas e esperar que o fogo pegue sozinho durante o Shabat, isso eu não posso. Porque, de novo, tem aqui um Hashash, mesmo o Beit Hillel concorda que eu não posso, tem aqui uma suspeita que talvez eu vou mexer no fogo para que a fogueira pegue melhor. E vem a Mishnah e conclui, Rabi Yehuda Omer, Rabi Yehuda ele fala, Bapechamin kol sheu. Ele fala, olha, madeira é assim, mas pechamin, carvão, que acende mais fácil que madeira, certo? Pelo menos assim fala Rabi Yehuda. Bapechamin kol sheu. Pechamin, se você vai fazer uma lareira, uma fogueira de carvão, não precisa que a maioria dos carvões se acendam na sexta-feira. Se já tem um que acendeu, pegou o fogo lá bem, não precisa fazer mais nada. Pode fazer isso alguns minutos antes do Shabat, porque o carvão, ele pega muito fácil sozinho.
Diferente da madeira, que tem a suspeita que o cara vai querer lá dar uma mexida, porque não está pegando bem, o carvão não tem esse rachaj, assim fala Rabi Yehuda, e ele permite, Rabi Yehuda permite acender 5 minutos antes do Shabat, mesmo que só um carvão vai estar aceso, só uma pequena parte, porque com certeza o carvão vai pegar, o fogo vai se espalhar para tudo, sem a pessoa precisar se intrometer no meio da situação. Bom, é isso, pessoal. Shkoyach Gadol. Obrigado para todos que estão presentes. Chazak Baruch. Amanhã não tem shiur de Mishnayot. Voltamos na terça-feira, Bezrat Hashem, 9h15 da manhã. חזק ברוך. Shavua Tov. Chazak Baruch.